Boas pessoal, sejam bem-vindos de novo aqui ao nosso canal Racing Odyssey. É com muito gosto que vos temos para apresentar aqui a análise ao Grande Prémio do Bahrein, que se realizou agora neste fim de semana, e como o título indica, Ferrari is back. Só fiquem por aí e a gente já conversa mais um bocadinho. Estamos então assim de volta a mais uma análise, portanto desta vez o primeiro grande prémio da época realizou-se no Bahrein. E após uns testes, como nós vimos na semana passada, em que a Ferrari pareceu a toda a gente que a Ferrari andava a esconder um pouco o seu potencial, era verdade, e a Ferrari, após se ter demonstrado bastante forte e bastante consistente nos testes, aparece a fazer um primeiro e terceiro lugar no sábado, portanto Leclerc a partir da pole, com Carlos Sainz a partir do terceiro lugar e o segundo lugar, portanto o segundo lugar da primeira linha a ser ocupado por Verstappen. Portanto, logo daí a mostrarem que tinham um carro rápido para a qualificação, mas a Red Bull também já tinha demonstrado que tinha um carro com um bom race pace e portanto ficou tudo assim um pouco na névoa e não saber realmente o que é que se iria passar no domingo na corrida. O que se conseguiu ver foi realmente que a unidade motriz da Ferrari esteve muito bem, com Bottas a qualificar-se em sexto lugar, logo atrás do ex-colega Lewis Hamilton, e com George Russell a qualificar-se apenas e só no nono lugar. Tivemos também Kevin Magnussen, K-Mag, a regressar e a arrancar de sétimo lugar. Portanto, a Pirelli fez duas previsões para este grande prémio. Portanto, a fazer a primeira paragem para médios entre a volta 14 e a 24 e depois uma segunda paragem para softs, desta vez para entre a 35 e a volta 45, portanto a Pirelli preveu sempre duas paragens, e a segunda previsão a fazer a primeira paragem entre a volta 13 e a volta 23 para duros e a segunda paragem para softs entre a volta 37 e a 47. Isto não correspondeu muito bem à realidade porque, no fim de contas, a degradação foi muito elevada e a maior parte das equipas a apostarem em três paragens. Portanto, logo na partida, a grelha acabou por se manter um pouco igual, com algumas alterações. Portanto, com K-Mag a arrancar bastante bem e a subir ao quinto lugar, e com Bottas a fazer um arranque muito mau. Portanto, Bottas acabou por descer ao 14º lugar logo na partida e a ter que fazer uma corrida desde aí de trás para a frente. Portanto, tinha um carro, ele sentia que tinha um carro bastante competitivo, mas não sabia o que realmente iria acontecer após uns testes tão complicados para a equipa, em que Valtteri Bottas disse que o carro era muito bom quando funcionava. Portanto, logo na partida vimos também Albon a ganhar algumas posições. Portanto, Albon tinha-se qualificado em 14º, portanto conseguiu levar o Williams à Q2, mas logo na partida a conseguir ganhar ali 3 lugarzinhos, portanto a aparecer ali entre a curva 5 e 6 logo em 11º e nesse mesmo sítio, portanto na curva 5 e 6, portanto naquele S, Schumacher a levar um toque, neste caso de Ocon, e a fazer um peão, um 360, portanto um 360, mas com sorte a ficar com o carro apontado para a pista na direção certa e apenas a perder 2 lugares, e acabou por não ser muito mau e a aproveitar para tentar manter-se ali durante algumas voltas na luta ali com alguns carros para entrar no top 10.
Assim sendo, George Russell, logo no início da corrida, nas primeiras voltas, apesar de largar no nono lugar, conseguiu saltar para a traseira do seu colega de equipa, portanto, sempre com alguma distância para Lewis Hamilton, mas a saltar para o sexto lugar, portanto, a ganhar ali algumas posições logo no início, com Kevin Magnussen, por sua vez, também a voltar a descer alguns lugares. Portanto, passou Hamilton, passou Russell e ele manteve-se ali no sétimo lugar. A Ferrari, como dizia logo de início, manteve as posições, portanto a grelha não mudou muito no início e a Ferrari, depois de ter tido aquele problema do porpoising ou daquele saltitar em reta resolvido, devido precisamente ao efeito sol, portanto àqueles túneis de Venturi, dá o efeito Venturi, ter esse problema resolvido, a ditar o pace na frente da corrida e logo na volta 9 já levavam cerca de 2.3 segundos para Verstappen. Pérez, que também tinha tido um arranque, portanto, Pérez partiu de quarto lugar, acabou por logo no início descer duas posições, portanto, neste caso a perder a posição para Lewis Hamilton e para Kevin Magnussen, que na altura se encontrava no quinto lugar. Lentamente portanto, passou logo quase na segunda, terceira volta Magnussen, que realmente não tem o pace das três equipas da frente, e à volta 10, Pérez passou com alguma facilidade a Hamilton. Portanto, vê-se realmente que a Mercedes tem ali problemas que se calhar mais de metade do plantel desejavam ter e ter uma equipa a andar em quinto, sexto lugar, mas realmente os problemas são reais, digamos assim, tendo em conta que esta equipa foi sempre a equipa a bater e neste momento está completamente fora do pace da Ferrari e da Red Bull. Portanto, à volta 11, Verstappen começou a queixar-se no rádio de começar a faltar a gripe. Portanto, como é normal, os pilotos começam com softs. Estes softs, principalmente no início da corrida, duram muito pouco, tendo em conta que o carro está muito pesado, portanto, os reabastecimentos não existem e o carro está super pesado e a gripe daquele pneu soft vai-se embora muito depressa. Portanto, nessa mesma volta, portanto, a volta 11, vimos Hamilton a parar, portanto, o primeiro piloto da frente a parar realmente para meter duros e logo aí, portanto, nesta altura, provavelmente a Mercedes estava a apontar, ok, vamos tentar levar este pneu o máximo possível para eventualmente no fim da corrida meter softs, mas logo a seguir, portanto, quase na volta seguinte, Hamilton dizer que a gripe com um pneu novo não existia. Portanto, o pneu duro acabou por ser um pneu que várias equipas tentaram usar para fazer portanto, as duas paragens e a não resultar. Portanto, a gripe não existia, o pace não estava lá em qualquer uma das equipas e Hamilton sentiu que aquele foi o pneu errado a montar. Portanto, Verstappen e Sainz a pararem à volta 15, portanto, na mesma volta. Nesta altura, Sainz tentava também aproximar-se de Verstappen e foi com uma estratégia um pouco diferente daquilo que Verstappen fez. Portanto, Verstappen a montar os médios, já Sainz a apostar num segundo novo jogo de softs para tentar, digamos, caçar Verstappen. Tal foi difícil e acabou por não suceder porque os médios acabaram por se demonstrar como os pneus mais eficazes neste circuito e os que tinham a durabilidade maior e uma boa performance que permitia ao piloto colocar um bom race pace na corrida. Portanto, assim sendo, Leclerc acaba por parar na volta seguinte, a fazer exatamente o mesmo que Verstappen tinha feito. Nesta altura, quando parou, tinha cerca de 3,7 segundos, quase 4 segundos de vantagem para Verstappen, mas o undercut nesta pista e com estes novos pneus foi brutal. Portanto, essa vantagem que ele tinha construído de quase 4 segundos a desvanecer-se por completo e Leclerc sai colado a Verstappen. Portanto, Verstappen entrou assim em zona de DRS, que é aquela zona de menos de 1 segundo, e foi logo possível, não logo na saída das boxes, mas na volta seguinte, atacar Leclerc com aquele épico
aquela épica batalha em que Leclerc tem que se tentar defender na primeira zona de DRS, portanto, na reta da meta, acabando por ser passado nesse fim de reta da meta, mas com o ponto de detecção a ser logo após aquela primeira curva, aquele gancho fechado, e portanto, ele a ver que ia ser passado e a não defender para conseguir entrar na segunda zona de DRS com direito a também usar o DRS, portanto, aquele ponto de detecção, e poder contra-atacar Verstappen. Portanto, isto aconteceu duas voltas seguidas, à terceira volta aconteceu também, mas com Verstappen a errar, e portanto, a partir daí Leclerc voltou a construir aquela vantagem que tinha construído, portanto, a voltar a ir para os 5 segundos, algumas voltas após, até à nova paragem. Portanto, a partir daqui vimos então, como tinha dito Pérez, que tinha montado os médios a ir atrás de Sainz, que lentamente começou a perder aquela eficácia inicial dos softs, e com Pérez a demonstrar um excelente pace durante a corrida e lentamente a aproximar-se da traseira então de Sainz. Quem estava a apresentar também um excelente pace foi a Alfa Romeo. A Alfa Romeo que, à medida que foi subindo na classificação, foi chegando outra vez novamente aos lugares do top 10 e a atacar a Alfa Tauri e a Alpine. Portanto, Bottas a conseguir passar ali a Alonso e Ocon para se isolar ali atrás de Kevin Magnussen. Portanto, a McLaren, que arrancou de médios já com uma estratégia inversa, porque também saem do top 10 e têm livre escolha de pneus. A McLaren, à volta 24, ainda não tinha parado. E encontrava-se, o melhor classificado era Lando Norris no 16º lugar, já com se calhar mais de meio pelotão, com a paragem feita. Portanto, grave. Portanto, Norris a tentar levar estes médios o mais longo possível, acaba por parar à volta 26 para meter duros, com Ricciardo a parar pouco depois, mas a ir para uma estratégia um pouco diferente e a colocar softs. Portanto, a degradação era realmente um problema. Portanto, para os fãs foi ótimo, porque houve muitas paragens, obrigou a haver muitas trocas, subidas e descidas de lugares, mas Alonso à volta 26 volta a parar uma segunda vez, portanto desta vez para meter artes, já depois de ter parado nas voltas, entre as voltas 13, 14, para meter médios, agora parava para meter artes. Portanto, o problema da degradação era real e as equipas estavam a sofrer bastante com esse facto. Ainda uma nota que para esta altura da corrida encontravam-se os últimos 6 carros, portanto, os últimos 6 carros classificados eram precisamente unidades motrizes da Mercedes. Portanto, todos os Aston Martin, os McLaren e a Williams. Portanto, nesta altura, à volta 32, Verstappen volta a parar, com Leclerc a fazer exatamente o mesmo na volta seguinte e a parar para médios, mas desta vez o undercut a não funcionar tão bem e a não conseguir entrar naquela zona de DRS para atacar Leclerc, e portanto Leclerc manteve-se na frente, confortável, fora da zona de DRS, e voltou a construir aquela vantagem que foi construindo tanto no primeiro stint com os softs como no segundo stint também já com os médios. Portanto, os dois voltaram a montar médios e assim o levaram quase até ao fim da corrida. Portanto, mais para trás no pelotão via-se mais uma vez uma luta guerrida entre os Alpine, portanto Ocon e Alonso, portanto, ao contrário, Alonso e Ocon rodaram quase sempre juntos. No primeiro stint, no segundo stint, neste caso, andaram mesmo muito perto, dentro da zona de DRS. E neste terceiro stint, com Ocon a finalmente passar o seu colega de equipa, o Alonso, que como todos nós sabemos é um piloto bastante experiente, a perder o lugar para Ocon, e assim ficou até ao fim da corrida. Portanto, uma boa nota
para Ocon, que faz uma excelente corrida e bate no primeiro grande prémio da época Alonso. Portanto, Verstappen volta mais uma vez a sentir que não tinha gripe, uma vez mais nos seus pneus médios, e volta a parar à volta 44. Acabou por não ser muito bom esta manobra, porque à volta 46 há um safety car, portanto, com Gasly e com a unidade motriz da Honda a preocupar os responsáveis e a desligar, portanto, o carro vê-se o carro a desligar mesmo todos os sistemas e a entrar num incêndio, portanto, a unidade motriz a arder. Portanto, vamos ver, portanto, na próxima corrida Gasly vai ter que montar quase obrigatoriamente um novo motor. Vamos ver se a caixa de velocidades não ficou afetada, mas isso a trazer também um safety car. Portanto, inicialmente foi um virtual safety car, mas o carro ficou parado precisamente no mesmo sítio onde há 2 anos Grosjean teve aquele enorme acidente. E portanto o carro a ficar aí parado numa zona perto de uma zona de acesso, portanto uma zona fácil de fazer a retirada do carro, mas colocar ali o pelotão todo sob safety car durante algumas voltas. Com isto, Leclerc acaba por aproveitar ainda com o virtual safety car para parar também, portanto para igualar a estratégia de Verstappen e a colocarem tanto um como o outro os softs para levar até ao fim da corrida. Portanto, a corrida tinha 57 voltas, portanto, a fazerem a conta para cerca de 13 voltas com os softs. Claro que se no início tinham feito 14 voltas com estes softs, agora também o conseguiriam fazer com a faltarem apenas e só 13 voltas, tendo em conta que os carros estavam muito mais leves, já tinham muito menos combustível e, portanto, a aproximar-se o fim da corrida. Portanto, vimos assim então pela primeira vez o Mercedes a ditar o pace da corrida. Falamos do safety car, como é óbvio, portanto, com o Mercedes GTR. E portanto, claro que isto é uma brincadeira e não quero que os fãs da Mercedes levem isto a mal, mas realmente foi a única vez que vimos um Mercedes à frente, foi o safety car. Portanto, o restart a ser feito à volta 51 e ficou basicamente tudo igual, com Leclerc a preparar muito bem a saída para na última curva para a reta da meta e a conseguir ganhar logo alguns metros a Verstappen, consequentemente com Verstappen a ser atacado por Sainz e a chegarem quase lado a lado à primeira curva, mas com Verstappen a puxar dos galões e a mostrar quem é o campeão do mundo e a conseguir defender-se muito bem de Carlos Sainz. Um dos únicos pilotos a não parar foi Mick Schumacher, que nesta altura, antes do safety car, rodava, se não me engano, na 13ª, 14ª posição e a arriscar. Portanto, nesta altura Schumacher já tinha feito a sua troca de pneus e nesta altura estava com softs a tentar e a arriscar a não parar, e assim sendo, o recomeço da corrida fez com que Mick Schumacher estivesse no 10º lugar, portanto nos pontos, e a faltarem tão poucas voltas, portanto com o restart a ser feito à volta 51 e a faltarem apenas 6 voltas, foi ali um risco que era necessário ser cometido por Schumacher. O que não se esperava era que à volta 54 Verstappen realmente tivesse problemas no seu carro e fosse obrigado a desistir. Portanto, o que circula no paddock é que houve um erro de cálculo por parte da Red Bull em relação à quantidade de combustível do carro de Verstappen, neste caso, e portanto com Verstappen à volta 54 a perder primeiro na reta oposta, portanto portanto, na terceira zona de DRS, a perder a posição logo para Sainz, que se encontrava muito perto logo após o recomeço da corrida, e poucas curvas depois, portanto na curva antes, portanto, na reta antes da reta da meta e de entrada para as boxes, com Verstappen a perder 4, 5 lugares e entrar na box com o carro quase parado, portanto a ser um grande
a ser bastante doloroso para o recente campeão do mundo e a ter que abandonar a corrida. Com esta desistência de Max Verstappen, Sainz subia assim à segunda posição e Pérez à terceira posição. Portanto, apesar de tudo, a Red Bull continuava a ter um piloto no pódio, Pérez a fazer uma excelente corrida, sempre na caça de Sainz. Portanto, na entrada para a última volta, portanto, a volta 57, a Red Bull acaba por estragar tudo, com Pérez a fazer um spin enquanto se defendia nesta altura de Lewis Hamilton, que se encontrava muito perto, e a fazer um spin logo naquela primeira curva, naquele primeiro cotovelo, com a sensação de ser, portanto, dar a sensação de quem vê aquela imagem a mostrar a asa traseira, de que realmente a meio da curva o motor bloqueia e daí o bloquear faz com que as rodas, portanto, bloqueiem também e o carro entra automaticamente em spin. Com isso a acontecer, o carro acabou por se desligar e foi também o fim da corrida de Pérez. Assim sendo, acaba por se ver Hamilton a subir ao terceiro lugar, portanto, um carro que nunca teve durante toda a corrida o pace para andar a lutar com a Ferrari e com a Red Bull, como já tinha dito, acaba por lhe cair um terceiro lugar do céu, logo seguido de George Russell. Portanto, vemos assim a Ferrari a fazer 46 grandes prémios depois, uma vitória e logo um 1-2. Portanto, muito bom por parte da Ferrari, que prometeu este ano apresentar um carro melhor para os fãs, para os tifosi, e este ano realmente a terem um carro competitivo logo desde a primeira corrida e a voltarmos a ver eventualmente a Ferrari a conseguir levar este carro para uma luta até ao fim do Grande Prémio, esperamos nós, com a Red Bull e eventualmente com a Mercedes, que de certa forma nós acreditamos que vá recuperar e que se vá lentamente colar a esta Ferrari e a esta Red Bull. Claro que isto não é de hoje para amanhã, não irá ser neste grande prémio da próxima semana em Jeddah que iremos ver isso. Se eventualmente teremos que ver, se calhar até meio da época, e vamos ver realmente o que é que acontece, mas não é promissor para a Mercedes, que neste momento se encontra a alguma distância destas duas equipas. Magnussen fecha assim com o azar da Red Bull num excelente P5, portanto com o regresso de Kevin Magnussen, portanto a fazer o melhor tempo nos testes, logo seguido de um P7 na qualificação e acaba a corrida num excelente P5, numa equipa de uma Haas que o ano passado andava em 19º e 20º, portanto sempre nos últimos lugares do pelotão, e a acabar num excelente P5. Excelente foi também o resultado de Bottas, que após aquele mau começo de corrida fecha num excelente P6 e ali muito próximo, claro, temos que terem atenção que houve o tal safety car, mas muito próximo das equipas da frente e a ter realmente um ótimo carro, um carro que funcionando, portanto não tendo problemas, é realmente bom. Nota também para Guanizu, que após ter também a imagem do seu colega aquele mau arranque, fecha num 10º lugar e na estreia na Fórmula 1 a fechar nos pontos, portanto é um ponto, mas é um ponto. Yuki Tsunoda acaba por fechar em P8, portanto Yuki Tsunoda acabou por ser a única unidade motriz da Honda que acabou este grande prémio, e parece que aquela mudança do ano passado para a Itália fez bem ao japonês, com o japonês a fazer também uma excelente corrida, sempre a seguir o seu colega de equipa, Pierre Gasly, um piloto já bastante experiente e será sempre considerado, e é, o líder desta AlphaTauri, a fazer um excelente 8º lugar. Mick Schumacher, por sua vez, acaba por ter uma corrida bastante complicada, bastante difícil, mas ainda assim a fazer o seu melhor resultado e a fechar num P11, portanto logo ali às portas dos pontos, e portanto é
o Haas e os Alfas, mas o Haas a prometer muito e pode ser que seja este ano que Mick Schumacher, também com a ajuda de um experiente piloto na equipa como Kevin Magnussen, que aproveite essa boleia, digamos assim, para começar a ter resultados dentro dos pontos com mais frequência e a lutar para ter uma boa classificação no fim do campeonato. Portanto, como eu dizia a meio do vídeo, os últimos classificados foram precisamente as unidades motrizes todas da Mercedes. Stroll fecha com um P12, logo seguido de um excelente P13 de Albon, que apesar de tudo será o pior carro neste momento do plantel e ainda assim fecha à frente de pelo menos um Aston Martin, do colega de equipa também e da McLaren. A McLaren neste grande prémio foi sem dúvida a desilusão. Portanto, nós e quase todas as pessoas achavam que, apesar daqueles problemas que apresentaram nos testes com os travões da frente e com o problema de arrefecimento dos travões, que esses problemas fossem resolvidos. Portanto, claro que a travagem é muito importante, mas a apresentarem uma boa base nos testes e a serem a desilusão, com Danny Rick, Daniel Ricciardo a fazer o melhor resultado da McLaren com um P14 e com Norris a fechar em P15. P16 a ser Latifi, portanto Latifi não conseguiu extrair aquilo que o colega de equipa extraiu, o Albon, portanto a fazer o máximo que pôde. Portanto, não nos podemos esquecer que neste caso é a pior equipa, portanto este será, ou seria em teoria a pior equipa, portanto este resultado não é assim tão estranho, mas ainda assim prova que Latifi tem que melhorar um pouco, porque Albon teve um ano, não nos podemos esquecer que teve um ano fora da Fórmula 1. O último classificado então a ser Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg que este resultado na realidade, isto é mera opinião, não é o que ele pode dar. Portanto, o carro está realmente, portanto, as unidades motrizes estão realmente mais fracas do que a Honda e que a Ferrari, mas não nos podemos esquecer que Nico Hülkenberg foi chamado à última. Portanto, Vettel fez os testes e na semana seguinte apareceu com Covid-19 e não pôde correr neste grande prémio, e Nico Hülkenberg a ser chamado de emergência e a fazer este grande prémio sem qualquer tipo de preparação, sem ter rodado sequer com este carro e portanto a fazer o possível. Portanto, assim sendo, a Red Bull acaba por ficar classificada na mesma, com Pérez a fazer o P18 e Verstappen a fazer P19, portanto, respectivamente a 1 e 3 voltas. Portanto, isto é zero animador para uma equipa que, bem ou mal, tinha um carro em segundo, quarto, e acaba com 0 pontos a 3, 4 voltas do fim. Portanto, não é de facto um bom arranque para esta Red Bull, que tem realmente um bom carro, mas também a ser um pouco desapontante e a ficarem já a 44 pontos da Ferrari. Nota ainda para Leclerc. Leclerc acaba por fazer a volta mais rápida. Portanto, além dos 25 pontos, a fazer mais um ponto extra da volta mais rápida com 1:34.570. Portanto, uma volta boa, numa altura em que os pneus soft eram mais eficazes, e portanto a arrecadar também esse ponto e a Ferrari a levar os pontos máximos neste grande prémio. Portanto, ficamos por aqui. Esta semana tivemos o Bahrein. Para a semana temos já a Jeddah. Portanto, fins de semana consecutivos, Fórmula 1 em grande, um excelente regresso, uma excelente corrida. Foi ótimo vermos estes novos regulamentos funcionarem, ao ver umas excelentes ultrapassagens, termos bastante ação em pista, coisa que se calhar já não víamos há muitos anos, uma excelente corrida, se calhar a melhor que vimos na última década, e portanto esta época promete.
Portanto, fiquem por aí, apareçam para ver os nossos vídeos. Podem sempre seguir a nossa página de Instagram, que eu vou pôr aqui em baixo para vocês poderem seguir, onde nós lançamos os vídeos e fazemos algumas brincadeiras. Portanto, conto convosco, conto com o vosso apoio para fazermos este canal crescer. E portanto, até à próxima. Muito obrigado. Grande abraço.